Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a esta celebração, solenidade de São Pedro e São Paulo. Rezemos por todas as intenções marcadas e trazidas ao altar, pelo Papa Francisco, pela paz no mundo, pelo Brasil, pelos doentes, pela catequese de nossa paróquia, pelas pessoas que nos acompanham pela TV Marte, por alma de Maria José Guite Regonha, 7º dia de falecimento. 7º dia de falecimento de Teresa Aparecida Tonon Caldana. 7º dia de falecimento de Maria de Lourdes Lisier Cancian. 1º ano de falecimento de Marli Colodeto Fleury. E por cada intenção que cada um traz em seu coração. Reunidos como família de Deus para louvar, agradecer e suplicar, acolhemos as intenções de todos os presentes e as apresentamos ao Pai. Com alegria e fé, cantemos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A fazer tua vontade pra viver o teu amor. A fazer tua vontade pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos. Me enviou, sou chamado a ser fermento, sal e luz. Por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A fazer tua vontade pra viver o teu amor. A fazer tua vontade pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador, da história e da vida do meu povo. Por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Com toda a igreja, celebramos duas belas e insubstituíveis colunas da evangelização, Pedro e Paulo. Eles, mesmo diante de suas próprias limitações, ouviram o chamado
e não temeram as consequências do anúncio da verdade de Cristo. A experiência deles deve ser a nossa de cristãos de agora, pois quem faz a experiência de Jesus não consegue guardá-la só para si. Celebremos com gratidão a vida, o testemunho e o ensinamento desses apóstolos amados. Rezemos também no dia de hoje pelo Papa Francisco e suas intenções, e façamos nossa oferta generosa ao óbolo de São Pedro, colaborando com as obras sociais e evangelizadoras apoiadas pelo Santo Padre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, como igreja e herdeiros da fé dos apóstolos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esta Santa Missa da solenidade de São Pedro e São Paulo, onde nós queremos rezar pela nossa igreja e ao mesmo tempo pedir a intercessão, né, de São Pedro e São Paulo, para que a exemplo dele nós possamos, né, trilhar o caminho de Jesus Cristo, imitar Jesus Cristo. E para celebrarmos dignamente os mistérios da nossa fé, supliquemos a misericórdia do Senhor. Senhor Deus, vosso perdão nos revigora na busca da vida e nos torna verdadeiramente livres. Perdoai nossas atitudes mesquinhas e pequenas demais. Cantemos. Senhor, se tua voz não ouvir, e por caminhos do mal me perdi, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não te amei, vou irmão, fechando a Ele o meu coração. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não cumprir meu dever, e se eu bem eu deixei de fazer, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Na alegria do perdão, na alegria de estarmos aqui hoje reunidos, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, louvemos o nosso Deus.
Oremos, irmãos e irmãs, colocando a nossa vida na presença do Senhor, por todas as intenções já colocadas no início da celebração e também aquelas que cada um traz em seu coração, as intenções particulares. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus nos fala na liturgia da palavra. A palavra nos recorda que fomos chamados a doar nossa vida em favor do reino, contemplando a vida, a ação e a coragem de Pedro e Paulo. Também nos animamos no testemunho do Evangelho. A coragem e o testemunho do cristão nascem da palavra de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Bendirei, Senhor Deus, em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. E ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu.
temores me livrou, Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor do que os teme e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolhemos a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, é muito bom estarmos aqui reunidos
nesta Igreja da Santíssima Trindade, celebrando hoje a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro e Paulo são considerados colunas da Igreja. Pedro recorda a instituição, Paulo, o carisma e a pastoral. Ambos exerceram atividades diferentes, em campos diferentes. Apesar de divergirem nos pontos de vista e na visão de mundo, de Cristo e a força do testemunho os uniram na vida e no martírio. Por isso são figuras típicas do cristão, com suas fraquezas e forças. Fortes no anúncio, foram corajosos até o fim no testemunho de Jesus. Vemos um pouco também, somos convidados no dia de hoje, irmãos e irmãs, a olhar um pouquinho para a vida, para a história desses dois homens que marcaram o cristianismo, que marcaram a nossa igreja. Pedro, de pescador a discípulo de Jesus. Pedro é a pedra sobre a qual o Cristo quis edificar a sua igreja, a sua comunidade. E a ele confia as chaves do reino dos céus. Homem corajoso e decidido, que confessa sua fé em Cristo, o primeiro a proclamar a fé em Cristo. Está disposto a acompanhá-lo em sua paixão. Caminha sobre as águas, quer defender o seu mestre, mas ao mesmo tempo demonstra uma fragilidade, a ponto de trair o mestre, negando conhecê-lo por 3 vezes. Pedro achava que o Messias não devia sofrer e morrer. Pedro, que encontrou o olhar misericordioso de Jesus, e por ele se deixava modelar, e por ele se deixava curar. Depois da ressurreição, as perguntas repetidas de Jesus, se ele o amava, Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E a partir daí Pedro assume a missão de apacentar o rebanho do Senhor. E para isso também ele sofreu perseguições. As contínuas prisões de Pedro fazem-no prolongar a paixão de Jesus. Não só aceita o Messias que dá a vida, mas morre por ele e com ele. Diz a história que Pedro, no final da sua vida, do seu ministério, morreu na cruz, de cabeça para baixo, porque ele mesmo disse às autoridades que não era digno de morrer como mestre. Então diz que viraram a cruz de cabeça para baixo. Olhando agora a história de Paulo, Paulo persegue os cristãos, sem saber que perseguidos, eles revivem a paixão do mestre. No caminho para Damasco, ao ouvir a palavra do mestre, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo percebeu que aquela voz era a de Cristo. E começa então o seu processo de conversão. Convertido, Paulo se torna o maior propagador do Evangelho de Cristo. E de fariseu convicto, fanático, perseguidor ferrenho dos cristãos, colaborador do martírio do diácono Estevão, ele se torna perseguido pelos seus conterrâneos, pelos judeus. Paulo recebeu a tarefa de difundir a palavra da verdade, o Santo Evangelho, até os confins de toda a terra, pregando e fundando comunidades cristãs. Sofreu como Cristo sofreu. Também passou pela prisão, como diz a leitura de hoje, onde a história diz que ele morreu pela espada, decapitado, mas encarando a morte como Cristo a encarou. Ele disse na leitura de hoje, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Só me resta agora receber a coroa da justiça, símbolo da imortalidade, da vitória, da recompensa de Deus, que o justo juiz conferirá a ele e a todos os que perseverarem na fé. Caríssimos irmãos e irmãs,
somos convidados nesse dia, ao meditar, ao refletir sobre Pedro e Paulo, a rezar pelo nosso Papa Francisco. O Papa, no seu ministério, deve contemplar as duas dimensões desses dois apóstolos: zelar pela organização, mas sem deixar a evangelização. Em 2000 anos de cristianismo, até hoje, Pedro teve 265 sucessores. Até hoje são 266 papas, E Pedro, Lino, Cleto, Clemente, até João Paulo II, Papa Bento XVI e atualmente o Papa Francisco. Caríssimos irmãos e irmãs, diante da história dos dois grandes apóstolos, somos convidados a refletir, nós que declaramos cristãos, como vivemos o testemunho de Jesus em meio aos conflitos da nossa sociedade. Acreditamos ser responsáveis pela continuação do projeto de Deus, pelo projeto de evangelização? Em que sentido a trajetória espiritual da vida se identifica, da nossa vida, se identifica com a vida de Pedro e Paulo? E somos convidados também, irmãos e irmãs, a olhar pela nossa igreja, a olhar para a nossa paróquia e ver também os feitos pela nossa paróquia, o que o cristianismo produziu em nossa cidade. Eu ontem, no aniversário da cidade, eu recordava na missa, dos feitos da igreja, através do cristianismo em nossa cidade, Uma boa parte, a maioria, das obras sociais desta cidade, foi motivada pela nossa paróquia, pela nossa igreja, pelo Evangelho, a construção da Santa Casa de Misericórdia, há 121 anos atrás, foi motivada essa obra, pela nossa igreja, O Lar São Vicente, foi motivado pela nossa igreja. Hoje atende mais de uma média de 40 idosos lá, Também o educandário, vinculado à nossa paróquia, atende mais de 150 crianças, com reforço escolar e alimentação, crianças carentes. Temos a Casa dos Meninos, motivada pelo padre João Batista Basile, que Deus inspirou ele a fazer a iniciar aquela obra. Temos a Casa de Maria, também motivada pelo Evangelho. Temos também a Infância Feliz, Uma das pessoas que ajudou a iniciar a Infância Feliz foi a esposa do diácono Santa Rosa. Temos também o Recanto Rogério de Souza, também motivado por pessoas da nossa igreja. E hoje, a maioria que estão à frente desta obra, o Recanto Rogério de Souza, é da nossa igreja, da nossa paróquia, E tantas outras iniciativas, o Asas, O padre Lúcio Floro, construiu Asas, para que atendesse as famílias carentes e também promovesse a vida, por meio desta obra, Então são tantas obras aqui. Então a gente vê aqui o que o cristianismo, nos ajudou, motivou a sermos o que somos hoje, Sem falar no início da nossa cidade, a motivação da paróquia para o início da cidade, A nossa paróquia, esse ano, nós estamos celebrando 208 anos, de paróquia, da nossa comunidade cristã nessa cidade. Então nós só temos que louvar a Deus, agradecer a Deus, e louvamos a Deus por tantos irmãos e irmãs que fazem parte dessa paróquia, que foram batizados dessa igreja. Nós só temos que louvar. Quantas vocações, quantos sacerdotes, Quantas vocações religiosas na nossa igreja, quantos irmãos trabalhando na nossa igreja, A nossa paróquia tem 17 comunidades, Mas somando com a outra paróquia, nós temos 32 comunidades em Tietê. Então nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus, pela sua presença em nosso meio. E tudo tem a ver com a história dos dois apóstolos de hoje, Foi eles que iniciaram a nossa igreja, podemos dizer, É claro, chamado por Cristo, eles iniciaram a nossa igreja. Então louvemos a Deus hoje, por todas as graças e bênçãos que nós recebemos, por meio desses apóstolos,
né, que estão presentes, intercedendo pela nossa igreja hoje. E rezemos pelo Papa, né, para que Deus dê muita sabedoria, né, que o Espírito Santo o ilumine, para que ele possa conduzir a igreja. E esses dias nós tivemos uma palestra, né, com o palestrante Aristides, e ele dizia o seguinte: a Igreja Católica é a única instituição de 2000 anos que está de pé e tem o seu fundador vivo. Não é bonito isso? Repetindo, a Igreja Católica é a única instituição, né, que já dura 2000 anos de história e que tem o seu fundador vivo, né, que é Jesus Cristo. Isso merece uma salva de palmas, não? Porque se estamos aqui hoje, porque nós acreditamos, né, na presença do Espírito Santo conduzindo essa igreja, e porque nós acreditamos que Jesus está presente na Eucaristia, está vivo, né, corpo, sangue, alma e divindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor, nosso Deus, nossas súplicas, clamando confiantes. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Todos. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Iluminai vossa igreja, Senhor, para que continue com fidelidade o ardor missionário, sua missão no mundo, nós vos clamamos. Senhor, abençoai e protegei-nos. Guiai o Papa sob a luz de vosso Santo Espírito, e assim cumpra com alegria e fidelidade sua missão. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Inspirai os missionários de nossos dias, para que, indo ao encontro das pessoas, as ajudem a vos encontrar em vossa misericórdia. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, abençoai e protegei o vosso povo. Fazei-nos perseverantes na fé e na vida de comunidade, tornando-nos apóstolos decididos e ardorosos da verdade de Cristo. Nós os clamamos, Senhor. Senhor, abençoai. Rezemos também nesse dia pelo nosso bispo Dom Júlio, pelo nosso pároco Padre Santo, que é exemplo de Cristo, eles nos conduzam no caminho até Deus. Senhor, abençoai e protegei vosso povo. Ó Deus, nós esperamos em vossa bondade, vos servir com empenho e dedicação, sustentados na esperança e na força do Evangelho de vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Rezemos juntos a oração do dizimista. Deus, Pai de amor, que tudo nos dás com generosidade, obrigado pela vida, pelos sonhos e realizações que teu amor nos faz experimentar. Obrigado porque estás presente em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Pedimos-te, ó Pai, que volvas o nosso coração para a partilha do dízimo e abras a nossa consciência
para o compromisso cristão da solidariedade. Que nosso dízimo seja suporte para alimentar uma igreja que seja humana, divina e missionária. Amém. Ofertemos junto com o pão e o vinho os frutos de nossos trabalhos, mas, sobretudo, o desejo de gastarmos nossa vida em favor do testemunho e da pregação do Evangelho. Cântico número 13 do folheto. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os seus do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo,
e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Nosso Deus, Senhor, é santo, 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 o universo criador, santo, santo, céus e terra alegres cantam, santo, santo, nós cantamos seu louvor, santo é o Senhor, lá no céu e aqui na terra, hosana, hosana, bendito seja o Senhor, hosana, hosana, nosso Rei e nosso Deus, hosana, hosana, e glória e louvor, hosana ao Senhor, bendito aquele que vem, hosana, amém. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Nós vos suplicamos, santificai com o Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Júlio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezemos pelos irmãos falecidos, pelo 7º dia de falecimento de Maria José Guite Regonha, também Teresa Aparecida Tonon Caldana e também Maria de Lourdes Lisier Cancian. E também um ano de falecimento de Marli Colodeto Fleury. E por todas as demais intenções, pelos irmãos falecidos e de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado deste mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós.
dai-nos vossa paz, ó Senhor, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Após a comunhão, convido todas as crianças a formarem uma fila na ala central para receber o pão bento. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul, estrelas pontilhado, o poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando afagar as matas e floresta, o passaredo alegre-se a cantar, olhando os montes, vales e floresta. Quão grande és tu, meu Deus, sei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu pedi seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me despertar, falarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, sei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és
eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela Santa Missa de hoje, pela palavra e pela Eucaristia, palavra que veio iluminar a nossa vida, a nossa caminhada. O Evangelho proposto para o dia de hoje nos apresenta as condições para o seguimento de Jesus e mostra para nós que não basta saber quem é Jesus, mas é preciso caminhar e se comprometer com Ele. E Jesus fez as duas perguntas: quem é Jesus, né? Ou melhor, duas perguntas: quem eu sou? E depois, para vocês, quem eu sou? Jesus dirige a pergunta aos apóstolos e a nós: quem eu sou? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus: o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, isto é, o Filho eterno do Pai. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Aqui o Evangelho quer mostrar para nós que a comunidade cristã nasce do reconhecimento de quem é Jesus. Essa pergunta deve ser respondida por todo aquele que deseja ser discípulo do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta Eucaristia, pelo Evangelho, pela palavra e pela Eucaristia. Obrigado também, Senhor, por fazermos parte. Queremos louvar a Deus por fazermos parte desta igreja. Ontem nós tivemos, um retiro dos crismando. Temos em nossa catequese, na Paróquia Santíssima Trindade, 700 catequizandos, e mais ou menos 80 catequistas. Ontem tivemos o retiro de mais de 100 crismandos que estão se preparando para receber o sacramento da crisma no final do ano. Então nós queremos também louvar a Deus, pela nossa catequese, pelos nossos catequistas, pelas nossas comunidades. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos, sobre todos nós, para que, a exemplo de Pedro e São Paulo, de São Pedro e São Paulo, nós possamos dar continuidade da missão do Senhor, no sentido de evangelizar. Assim seja. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos os avisos, podemos nos assentar. Próximo sábado, dia 6 de julho, a partir das 19 horas, acontecerá a festa junina à comunidade São Miguel Arcanjo, bairros Alto do Tietê. Participe com a família. E agora convidamos a todas as crianças presentes aqui à igreja que venham até o presbitério para receber a bênção especial e participar do sorteio.
Lucas Pisol do Bom Campo. Lucas Pisol. Kathleen Gabriele Soares Martins. Ana Lise Feliciano. Queremos agradecer, irmãos e irmãs, queremos agradecer a presença de cada irmão, de cada irmã nesta missa, de maneira especial, as crianças que se faz presente na missa. Bênção para as crianças. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor nosso Deus, que da boca das crianças preparastes um louvor do vosso nome, olhai para estas crianças aqui presentes, que a fé da Igreja recomenda a vossa piedade, e assim como o vosso Filho, nascido da Virgem Maria, recebia com amor as crianças, abraçando-as e abençoando-as, e propôs o exemplo delas, a imitação de todos. Assim, ó Pai, vos pedimos neste momento, derramai sobre elas a vossa bênção, a fim de que, quando crescerem, através de uma boa convivência com os homens e com a cooperação da força do Espírito Santo, se tornem testemunhas de Cristo no mundo e saibam espalhar e defender a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode permanecer aí, o Padre vai dar a bênção final. Pensamos nesta bênção da intercessão, de São Pedro e São Paulo, eles que são considerados colunas da Igreja, deram início à nossa Igreja, à expansão da nossa Igreja, que eles intercedam por todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um bom dia a todos. E uma salva de palmas a São Pedro e São Paulo e a nossa Igreja. Meu Deus e Rei, por todas as gerações, és o meu Senhor.